apesar das nossas falhas, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados e dos nossos pecados inevitavelmente criarem distanciamento entre nós e Deus e nos afastar de Deus. O plano de Deus, desde o início, já compreendia o nosso resgate em Jesus. Antes de tudo, antes mesmo que você tivesse a oportunidade de pecar, Deus já havia provido a você a oportunidade do arrependimento. E em Jesus nós recebemos essa graça. E não é à toa que ele começa falando sobre essa predestinação. E na sequência ele vai dizer sobre essa graça que ela é tão grandiosa que ela transborda. E essa graça é tamanha que ele nos compra. Porque nada do que nós pudéssemos fazer, nada do que você seja ou planeje ser, te faz apto ou digno do Senhor. Ainda assim, Ele vem ao nosso alcance, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos alcança com a sua graça. Antes de falar sobre unidade, antes de falar sobre igreja, sobre aquilo que Ele tinha a ensinar de forma específica, Paulo ele começa lembrando aqueles irmãos, olha, vocês precisam entender o porquê é que vocês estão onde estão, porquê é que vocês fazem o que fazem. Se eu me esqueço de Jesus, se eu me esqueço da graça que Ele concedeu a mim, se eu me esqueço de que, antes mesmo que eu pudesse pecar, Ele já havia proporcionado uma oportunidade para que eu fosse alcançado, o que é que vai me fazer ser capaz de relevar e de superar os defeitos do meu irmão? O que é que vai me fazer dispor a viver em comunidade e a conviver em comunidade, a ser igreja com alguém que não pensa exatamente como eu, que não quer as mesmas coisas que eu? Porque é assim que o mundo se arranja. Os relacionamentos na sociedade se estabelecem assim. As pessoas buscam pessoas que queiram as mesmas coisas que elas. Se relacionam com pessoas que queiram as mesmas coisas. Mas perceba que na igreja a conversa é outra. O desafio é muito maior. Porque o desafio na igreja não é de você encontrar pessoas que queiram as mesmas coisas que você. É encontrar pessoas que amem ao mesmo Deus, pessoas que tenham recebido a mesma graça e que, apesar das diferenças que têm entre si, estejam dispostas a amar umas às outras como foram amadas por Deus. E é por isso que a graça é tão importante e entendê-la é o primeiro passo para tudo. Entender que esse é o grande plano estabelecido por Deus. Paulo, ele segue no versículo 10, ele vai dizer que Deus revelou a sua vontade secreta em Jesus. Havia uma vontade que estava oculta, e essa vontade, ela foi revelada em Jesus. E ele diz, o plano é o seguinte, no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Esse é o plano. O plano de Deus é na figura de Jesus, na figura do seu Filho, na figura do Salvador, reunir sob a sua autoridade tudo o que existe. E reunir tudo o que existe inclui a mim, inclui a você. A unidade, ela não é importante, e a demonstração da nossa unidade como igreja, ela não é importante simplesmente para que pareça bonitinho aos outros. A gente não pensa na unidade, e nós não trabalhamos pela unidade na igreja, só para que as pessoas possam olhar de fora e falar, oh, que fofo. Eles são tão fofinhos, eles se amam. O propósito da unidade não é esse, não é só isso. Quando nós nos dispomos a essa unidade, nós estamos
testemunhando, acima de tudo, o propósito de Deus, que sob a autoridade de Jesus, tudo que existe no céu e na terra, seja unido debaixo do seu poder. Porque um dia Ele voltará e Ele de fato governará sobre tudo, governará sobre todos. A nossa unidade como igreja em Jesus é antes de tudo um testemunho, uma antecipação daquilo que um dia todo olho verá. Aquilo que se materializa quando o Senhor exerce o seu domínio, quando Ele exerce o seu poder, quando debaixo da sua autoridade, da sua graça, todos nós estamos unidos. Mas eu insisto e volto ao que ele começa dizendo, tudo isso só é possível porque antes de tudo, e o plano sempre foi esse, que nós fôssemos alcançados por Jesus. Esse papo de predestinação e as divergências acerca do que significa o termo predestinação na Bíblia, já levam aí alguns séculos, talvez milênios de discussão, e eu não tenho nenhuma pretensão de me aprofundar nisso agora, nesse momento de mensagem. Mas eu acho interessante olhar para como Paulo coloca no texto. Aqui, nesse momento, o destaque que ele faz é sobre como o método de alcance foi predestinado, foi pré-determinado. Não as pessoas que seriam alcançadas, mas o método pelo qual elas seriam alcançadas. Fomos predestinados à salvação através de Jesus. Nós fomos predestinados a sermos adotados por meio de Jesus. Existe um equívoco e é uma frase muito fofa, muito bonita, mas muito falsa, que nos faz achar que todos somos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. É bonito, não é? É bonito de ouvir, é bonito de falar. Ninguém nunca se sentiu agredido com a frase, somos todos filhos de Deus. Mas ela só não é verdade. Ela só não é verdade. Fomos sim todos criados. Somos todos criaturas de Deus. Somos feitos pelo Senhor. Mas o que o texto bíblico nos ensina, nos mostra, é que, por causa dos nossos pecados, fomos afastados de Deus. E a verdade é que o único meio que temos para nos achegarmos novamente ao Senhor, o único método que nos permite essa adoção e que de fato nos fará filhos de Deus, é através de Jesus. Quando ele fala, e ele começa falando sobre esse método pelo que nos permite a adoção, o método que nos leva a essa adoção, quando ele fala sobre o desejo de que todos sejam reunidos debaixo da autoridade de Deus, ele espera que nós entendamos que essas boas novas de salvação e o nosso entendimento dessas boas novas, a nossa aceitação dessas boas novas, é isso que vai nos permitir um início de caminhada naquilo que nós chamamos de família de fé. Enquanto você não tiver um encontro real, pessoal, de fato, com Jesus, entender ao Senhor Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, você pode orbitar ao redor de igrejas, você pode se cercar de cristãos, mas você nunca será de fato da família, porque essa família a qual nós pertencemos, ela se dá através da adoção em Jesus. É isso que faz com que nós, apesar de tantas falhas, apesar de tantos defeitos, possamos ser uma família só. Não há nada que me qualifique.
que nos qualifique a que estejamos juntos, senão essa graça que é tão maravilhosa e que transborda e que nos alcança.